E o pop que eu tenho para vos mostrar hoje é falso. Olá pessoal, meu nome é Henrique Delgado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se ainda não subscreves ao canal, ativa as notificações, subscreve para não perderes nada do conteúdo que lanço semanalmente para ti. Pirataria, fakes, bootlegs, réplicas, o que lhe quiserem chamar. Hoje em dia o mundo vive assombrado por estes artigos e no hobby dos Funko Pops não é exceção. Ao longo do tempo tem-se visto cada vez mais o comércio de Funko Pops falsos por esse mundo fora, seja em eBays, AliExpress, mercados de segunda mão, enfim. Parece que há uma produção cada vez mais crescente que acompanha se calhar um bocado a dimensão do colecionismo, isto é, se calhar em 2015, 2016 só existia 4 ou 5 tipos de Funko Pops que eram falsificados, não havia um interesse por parte das pessoas que manipulam esses mercados em estar a produzir mais, o hobby se calhar não era visto com o mesmo interesse por parte das pessoas que o viam de fora. Hoje em dia, se calhar podemos dizer que a Funko atinge um patamar bastante superior, cresceu exponencialmente e é vista com outros olhos. Cada vez há mais pops a serem falsificados e a serem comercializados depois, consequentemente, nessas plataformas que muitas vezes não protegem o vendedor como deveriam. É uma desvantagem do colecionismo ter tomado esta dimensão. No entanto, na vida vai haver sempre gente que se tenta colar ao sucesso de uns ou aproveitar-se da desgraça de outros. Neste caso, não é indiferente. Eles tentam-se aproveitar das pessoas mais inocentes, das pessoas mais ingênuas, que não conseguem navegar nos mercados da forma mais eficaz e que estão mais suscetíveis a este tipo de burlas, porque essencialmente isto é uma burla. Vender-os no pop falso como se fosse um verdadeiro não passa disso. No entanto, também às vezes tentam captar aquelas pessoas que pensam: eu não quero dar umas centenas de euros por este pop que já está à volta, já é raro, foi de uma convenção, já não consigo arranjar por um preço acessível, então dou aqui 12, 15, 20 euros por uma réplica e acabo por ter na coleção. E eu percebo um bocado este argumento, mas não sou de todo a favor do mesmo. Isto é, eu percebo que as pessoas querem muito pop e que não podendo ter o original acabam por financiar um bootleg, financiar um pop falso só para terem aquela versão daquela personagem na coleção. Mas eu acho que elas têm que perceber que ao fazerem isso estão, de certa forma, a incentivar um mercado secundário que não deve ser de todo estimulado. Estamos a dar-lhes o dinheiro para eles continuarem a produzir este tipo de artigos e estamos a dar-lhes a visibilidade, o poder para continuarem a crescer. Eu percebo que pode haver gente que não tenha qualquer interesse também em incentivar o mercado de segunda mão dos Funko Pops originais, mas sinceramente é isso que faz o colecionismo crescer. É isso que, por muito que eu não goste de atribuir valores monetários aos Funko Pops, é esse mercado, é esse valor que existe dentro dos artigos que dinamiza este hobby de colecionismo e que faz com que ele cresça tão rapidamente e de uma forma tão abrupta, digamos assim. Ao comprar as Funko Pops bootlegs, as pessoas acabam por desvalorizar os já existentes. De repente existe ali uma quebra de procura daquele Funko Pop porque há um grupo de pessoas que sabe que pode comprar a versão falsa por muito menos dinheiro. Há uma quebra no mercado, uma quebra de interesse e que infelizmente se acabará por traduzir em quebra de interesse também de alguns colecionadores pelo colecionismo do modo geral. E tal, se colecionam por dinheiro, não fazem parte do colecionismo. Não é bem assim. Eu acho que tem que haver lugar para todos e temos que pensar realmente os prós e os contras de às vezes se incentivar este tipo de figuras. Acho que, sinceramente, fazendo um balanço geral, há muitos mais contras do que prós. Para além do facto da pessoa ter a oportunidade de ter aquela figura na coleção, não vejo mais nenhum ponto a favor, sinceramente. Acho que é mesmo a questão de ter muito mais desvantagens do que vantagens. E as pessoas têm que pensar um bocado nisso. Têm que pensar que se gostam deste colecionismo, se gostam do hobby, se gostam de dinamizar, se querem que ele dure bastante tempo e continue a crescer da forma que tem crescido, não podem incentivar esse tipo de negócios paralelos, não podem incentivar uma entidade ou um conjunto de entidades que faz bastantes coisas que o prejudicam. Eu gostava de comprar pops em segunda mão, mas tenho receio que sejam falsos. Como é que eu faço? Bem, sinceramente há um conjunto de dicas que vocês podem seguir para tentarem certificar-se que os pops que vão comprando não são abrangidos por essas falsificações que tanto se veem por aí fora. Podemos dividi-las em alguns grupos, vamos dar uma olhada. Recorrendo a várias fontes, a melhor maneira de verificar se um pop é falso é comparar as fotografias da versão que estamos a avaliar, da versão que compramos ou que queremos comprar, com algumas fotografias verdadeiras. Comparando as duas, podemos salientar alguns aspectos que saltam à vista e que são diferenciativos. Em primeiro lugar temos o símbolo e o texto. O símbolo do pop no canto da caixa costuma ter losangos no seu interior,
pelo menos nos blocos mais recentes sei que é assim, e às vezes a ausência desses mesmos losangos pode ser um indicador do pop ser falso. O texto, a fonte das letras, também pode ser algo facilmente identificável. A caixa até pode ter uma boa representação de muitos aspectos, mas nos pops falsos é bastante comum errarem a fonte. Não digo em todos os textos da caixa, mas pelo menos em alguns. A fonte, seja pelo tamanho, seja por não estar a negrito, seja uma panóplia de situações em que ela vai ser ligeiramente diferente, ou até mesmo erros ortográficos no texto, e aí vocês conseguem facilmente identificar que algo não está bem. Temos também a cor da caixa, dos desenhos, do que for. Também é um indicativo fácil e que salta à vista quando se analisa a veracidade de um Funko Pop. À semelhança da fonte, as falsificações nunca conseguem acertar a 100% nos tons originais e então é costume vermos pequenas variações neste campo. Algo que as pessoas também costumam prestar muita atenção é a borda da figura na caixa, isto é, o contorno que é feito pelo cartão na zona da janela é muito específico, digamos assim, de Funko Pop para Funko Pop. Nas caixas dos falsos costuma haver uma dimensão sempre diferente da original, normalmente por excesso. Isto é, enquanto que se calhar num Funko Pop original vocês têm ali uma borda de 1 mm a branco, se calhar num Funko Pop falso são 2, 3, 4 mm. Há outros fatores que podem servir de comparação, inclusive os próprios detalhes do pop ou até mesmo outros pormenores na caixa que não são, digamos assim, constantes em todo o tipo de Funko Pops. E eventualmente cabe a cada um analisar e jogar este jogo de descubra a diferença versão colecionador de Funko Pops. Mas não se preocupem, rapidamente se apanham ao jeito, rapidamente se habituam e decoram alguns destes pormenores para futuras comparações. Eventualmente chegará ao dia em que vocês vendo um Funko Pop no mercado em segunda mão, conseguem quase que auto-excluir caso ele seja falso. Para além deste resumo que viram agora, para além dessas dicas que vocês podem seguir e tentar analisar passo a passo se o pop que vos estão a apresentar é verdadeiro ou não, vocês podem sempre cruzar a informação com os colecionadores. Existem grupos, existem comunidades, por exemplo o Funko Pop 2014 de Portugal no Facebook, sítios onde vocês podem expor as fotografias, pedir a outras pessoas que já têm um pop legítimo, com 100% de certeza na coleção, trocar informações e deste modo ter a certeza que não são burlados, que não são enganados e que não estão a comprar um pop que é uma falsificação. Desde que faço vídeos para o canal, tenho pessoas que me vêm me perguntar se os consigo ajudar a identificar falsos ou não que vão tentando comprar por esses mercados, por esse mundo fora. E sinceramente, o que eu aconselho sempre é, ok, tudo bem, eu dou-lhe a minha opinião e tento investigar ao máximo e perceber se aquele pop que eles me estão a mostrar é verdadeiro ou não, mas eu aconselho sempre eles partilharem essa informação também com outras pessoas, ou seja, pedirem a opinião de pessoas diferentes, porque nem toda a gente é especialista em todo o tipo de Funko Pops. Isto é, eu se calhar sou mais indicado, ou estou mais à vontade para identificar pops falsos da Marvel, enquanto se calhar um colega meu está mais identificado, está mais à vontade para identificar pops falsos de anime. Depende muito do hobby que a pessoa tem, depende muito dos interesses da pessoa, e seria se calhar um bocado hipócrita dizer que eu estou à vontade em identificar todo tipo de falsos, porque ao fim e ao cabo há pormenores que vemos nuns e que não vemos noutros. Isto é, eu prefiro não dar certezas de uma opinião que tenho, porque sei que há gente mais especializada no assunto e é esse tipo de especialização que nós devemos procurar como colecionadores. As comunidades existem para isso, a troca de informação existe para isso e é nesse sentido que eu vos incentivo a trocarem e a comunicarem entre si para poderem então precaver-se e evitar este tipo de burlas. Para além disto tudo, de recorrerem a comunidades, a pessoas que conhecem e colecionam Funko Pops, podem sempre recorrer também a sites online que fazem comparações entre os artigos que existem no mercado, a plataformas de venda em segunda mão, onde sabem que claramente um produto é fidedigno e que hajam outros falsos, vocês lá conseguem comparar as fotografias e ter uma ideia mais generalizada das diferenças entre elas. E há ainda a aplicação de Pop Directory, que infelizmente só existe para Android, mas é bastante útil, que tem uma secção onde tentam identificar todos os pops que até hoje já tiveram algum tipo de falsificação. Se calhar não vos mostra lá as fotografias desses pops, no entanto diz-vos, pá, o pop X tem cuidado porque a qualquer ponto desde que ele saiu já houve algum chico esperto que andou a fazer um fake, por muito mal que esse fake até possa ter saído, ele já existiu, já foi vendido, já foi detectado, e então tem cuidado quando fores comprar, pode haver outro chico esperto a querer fazer passar um pelo outro. Tudo isto porquê? Porque o meu amigo recentemente usou a aplicação do Vinted. Para quem não sabe, agora o Vinted envia para Portugal. Eu há uns tempos recomendei o Vinted aqui no canal, mas na altura eu incentivava que vocês os contactassem em privado e pedissem para ser enviado por correio pago por PayPal.
Atualmente o Vinted já envia para Portugal, os custos de porte são risórios, são mesmo muito acessíveis, pagam cerca de 3,5€ ou 3€ por todos os portes e depois pagam uma pequena taxa. Pá, arranja-se deals muito bons no Vinted, negócios muito interessantes. E o meu amigo achou que tinha encontrado ele viu um anúncio de um vendedor que tinha um pop para venda. As fotografias no anúncio eram legítimas, o pop era 100% verdadeiro. No entanto, quando ele recebeu o pop em casa, chegou-lhe isto. O pop é o Eren, da Attack on Titan, e para aqueles que têm um olhar mais atento, podem ver já aqui algumas discrepâncias face à versão normal. À primeira vista, mesmo eu que não coleciono Attack on Titan e que não estou assim muito familiarizado com os pops de anime, posso-vos dizer aqui a descoloração na cara, foi algo que me chamou bastante a atenção. O desfoque atrás, ou seja, atrás os nomes das personagens não estão focados, não é perceptível, não se consegue ler o nome das personagens, o que é achei muito estranho na altura, como é que uma caixa feita da Funko não é perceptível os nomes. Não fazia muito sentido para mim. Os olhos, se repararem, estão mal pintados, tem ali, parece que a pele passa para cima dos olhos. A caixa em si está bastante danificada, isso não teria nada a ver com o pop serem falso ou não, mas também era algo que ele podia reclamar. Vamos estar este pop fora da caixa para poderem ver mais de perto os pormenores. Eu sei que há mais umas quantas questões, por exemplo, aqui em baixo não tem qualquer associação a nenhum número de produção, não há etiqueta, não há letras cravadas, não há nada. Há aqui uma série de pormenores. O contorno, este não é tão visível para quem não é familiarizado com os pops, mas o contorno à volta da cabeça também é distinto do pop original. Eu tive cuidado de verificar isso quando estive a abrir o caso na Vinted para o meu colega. E pronto, assim na caixa se calhar são esses os pormenores, pelo menos aqueles que me saltam à vista, mas é claramente falso. Tirando o pop fora da caixa, houve duas coisas que me chamaram imediatamente a atenção. E nem foi o número debaixo dos pés. Aqui embaixo dos pés, por acaso, não tem assim nenhum número. Tem umas letras, mas como podem ver, não há qualquer número de impressão, ou seja, não há uma data, não há um número de fabrico. E outra coisa que eu achei interessante foi o pop veio decapitado. E tal, podia ser um erro de produção da Funko. Ok, podia, mas não desta forma. Isto é, para começar, aqui o meu Eren já foi mais vezes à praia este ano do que eu. Se calhar pela câmara não se nota muito, mas ele está bastante mais bronzeado. Ele tem uma aparência bastante mais morena, o que não é normal neste Funko Pop. Eu comparei com outros e não é de todo parecido. Para além disso, uma coisa que eu estava a dizer era a zona dos olhos. Aqui em baixo, como podem ver, tem ali umas zonas em que a cor da pele passa para cima dos olhos. Também é um indicador facilmente visível de que o pop é falso. E outra coisa que não é visível, mas é palpável, é o peso do pop. Isto é, a parte de baixo do corpo, ok, pesa peso normal, se calhar tem um toque estranho, um toque áspero, mas a pintura podia ser fraca, de má qualidade, como já me aconteceu num outro pop. Não seria por aí. No entanto, esta cabeça, isto parte da cabeça de uma pessoa. E eu acredito que seja plástico, mas não é de todo o tipo de plástico que se usa no Funko Pop normal. Isto é mesmo duro, e no outro dia deixei cair isto no chão da cozinha e a vizinha veio reclamar. Para terem uma ideia, isto às vezes pesa tanto como um pop normal, isto tem mesmo um peso desproporcional e o material nota-se que é claramente diferente. Foi enganado, e agora? Por isso é que é muito importante perceberem as plataformas onde compram. Para começar, perceberem o método de pagamento que estão a utilizar e caso não possam utilizar o método de pagamento preferencial, por exemplo o PayPal, perceberem a proteção que a plataforma vos oferece. Por exemplo, aqui o Vinted tem uma política de vendas um bocado dúbia, miserável, insuficiente, fraca, o que preferirem. A verdade é que o Vinted não se responsabiliza por qualquer tipo de dano nas caixas, qualquer tipo de engano no envio por parte do vendedor. Ou seja, sempre que acontecer algum problema nesse sentido, será da vossa responsabilidade devolver o produto e pagar o envio de devolução para o vendedor. Depois, ok, ele devolve-vos o dinheiro, mas perdem sempre o valor associado ao vosso envio de devolução, o que a meu ver não está correto. Imaginem o que é eu enviar-vos um pop danificado, enviar-vos um pop partido, enviar-vos um pop trocado, qualquer coisa. Há uma panóplia de situações em que eles não se responsabilizam e acham que é o dever do comprador entender-se com o vendedor e pagar esses custos. Se o vendedor não quiser assumir os custos, o Vinted não o obriga e estará sempre do lado dele. Para terem uma ideia, este é o completo oposto do PayPal. O PayPal protege sempre o comprador e quase nunca o vendedor.
É uma política diferente e que, a meu ver, é bastante perigosa e devem ter muito cuidado a quem compram, quando compram e como compram. Por isso é que muitas vezes eu incentivava a compra por PayPal no Vinted, porque lá está, estão a usar uma ferramenta diferente para pagar e uma ferramenta que vos dá bastante mais segurança. Mas agora lá está, eles têm aqueles pops muito baratos, de 3€, 5€, o que for, para envios assim mesmo rápidos para nós. Portos esses que vocês não conseguem ter num envio privado. E então complica um bocado a coisa. Vocês têm que jogar ali um bocado com o valor que querem pagar e o risco que querem correr. O meu amigo correu este risco, mas aqui ele tinha uma salvaguarda. O Vinted pode ter muitos defeitos, mas há pelo menos uma linha que eles não se esqueceram de colocar. A proibição a vendas de falsificados. Isto é, o Vinted até pode culpar-vos das caixas virem danificadas, pode culpar-vos dos pops virem trocados, podem culpar-vos de vocês encomendarem também o M de uma t-shirt e vir também o XXXL. No entanto, se o vendedor enviar um artigo falsificado, o Vinted vai intervir, o Vinted vai mediar a situação e vai resolver-vos o problema. Para terem uma ideia, este caso iniciou-se há cerca de 2 semanas atrás. O pop chegou, o vendedor lá está, tinha as fotos verdadeiras no anúncio, enviou um pop falso. Eu entrei em contato com o vendedor, confrontei com a situação. No momento inicial foi um bocado caricato. Ele tentou dizer, não, eu enviei o pop direito. Quando eu lhe provei que o pop era falso, ele, eu também fui enganado. Quem me vendeu isso, vendeu-me isso falso, eu também fui enganado. Passado 1 ou 2 dias, já trocava a história, já dizia, não, tu é que me estás a enganar a mim. Eu comprei isso na Micromania, que é uma loja verídica, é uma loja legítima na França, e tu é que trocaste o pop, tu é que me estás a tentar roubar o pop e ficar com o dinheiro. Enfim, ele não se decidia, e é uma coisa que o Vinted também topou facilmente, e eu apresentei todas as fotografias necessárias para a situação ser resolvida com a maior brevidade possível. Mesmo assim, o Vinted só resolveu este caso esta semana. Ou seja, demorou cerca de 2 semanas ao Vinted analisar toda a informação, decidir sobre a situação e devolver o dinheiro. Neste caso, lá está, devolveram-nos o dinheiro, fecharam o caso, disseram que eu não teria que devolver o produto ao vendedor, pediram apenas que eu o destruísse ou que enviasse para eles o destruírem. Lá está, eles recomendam, para quem não sabe, o envio de itens contrafeitos, ou seja, de réplicas, bootlegs, o que seja, é ilegal. E então eles incentivam as pessoas a desfazerem-se deles, a queimarem-nos, a partirem-nos, o que for, para impedir a propagação destes itens nos mercados por aí fora. Do modo geral, a situação correu bem, mas é preciso perceber, lá está, cá estes riscos, e às vezes é preciso ter muita atenção, e se calhar mesmo com toda a atenção do mundo, não se livram de um macaco destes fazer uma destas, e vocês têm que se sentir seguros, vocês têm que estar num sítio onde estão protegidos e nada de mal vos acontece a vocês ou ao vosso dinheiro. Desgraças à parte, passando então aqui aos pops que eu trago hoje para vos mostrar, e estes sim, pop legítimos, negócios que correram bem e pops bastante interessantes para a minha coleção. O primeiro pop que eu trago aqui foi o primeiro que eu comprei no Vinted, desde que eles abriram estes envios para Portugal. Lá está, antes era com o PayPal e é com transportadoras privadas, e desde que eles abriram estes envios, eu resolvi testar, resolvi dar uma hipótese, e o primeiro que eu comprei foi este Space Cadet Chase, do Duck Dodgers. Para os mais atentos, eu já tinha este pop na coleção. Esta versão especificamente não, eu tinha a versão normal. Aliás, ela está aqui. Ela chegou a aparecer aqui num vídeo recentemente, que esta vida atrasou um pouco e eu meti-o ali por engano. É uma versão metalizada do pop, não é nada por aí além, mas também teve um custo bastante interessante. Eu paguei cerca de 20€ pelo pop e mais 4,5€, se não me engano, pelo envio. É um bom negócio, um pop que não é muito fácil de arranjar. Em Portugal não é muito comum de se ver e, sinceramente, fiquei bastante agradado. O pop vem em excelentes condições, não vem com a caixa de proteção, foi eu que já a coloquei, mas vem em excelentes condições. Isso é outra coisa que eu vos recomendo. Mal recebem as encomendas do Vinted, não esperem, analisem todos os pormenores, vejam se está tudo em condições e, se tiver, deem o ok, deixem a review. Se não tiver, acionem imediatamente a proteção, entrem logo em contacto com o vendedor para ver se resolvem as coisas a bem. Mas pronto, felizmente aqui correu tudo bem. Vamos tirar este pop fora da caixa, vamos vê-lo mais de perto. E este Space Cadet Chase é fantástico. Mas vá, admito que sou um bocado suspeito. Sou um grande fã de Looney Tunes e então se calhar a minha opinião está aqui um bocado influenciada. Admito que a qualidade do acabamento da pintura não seja dos melhores. Isto é um pop antigo, simples, daqueles que pareciam pintados por crianças de 3 anos. No entanto, terem utilizado a pintura metalizada, incrível. Como já se devem ter percebido, sou um grande fã deste tipo de pintura e, surgindo a oportunidade, não pensei 2 vezes em adquirir este pop e trocar a sua versão normal na minha coleção. É uma personagem engraçada. O pop em si também não tem grandes pormenores, não tem pormenores significativos, é bastante simples, mas mesmo assim, olhando para ele, é inquestionável a personagem de quem estamos a falar. O segundo pop que eu tenho aqui, também comprei no Vinted, e é de uma série que eu gosto bastante, uma série que já acabou há algum tempo, mas que a cada passo eu faço questão de rever.
mas é uma série bastante interessante. E eu há uns tempos comentei no grupo que gostava deste set, aliás, comprei um pop, um dos mais baratos do set, e imediatamente recebi uma resposta, uma mensagem, por parte de um colecionador português que me disse: eu tenho o resto do set quase todo para vender, faço um preço especial para 5 estrelas, uma pessoa mesmo impecável. E infelizmente não tinha este pop na coleção, este pop é o mais raro do set, é o mais caro e é difícil de arranjar. Andei bastante tempo à procura, mas finalmente encontrei, finalmente está aqui. É este John Locke, da série Lost, um pop incrível, uma personagem incrível. E lá está, andei bastante tempo à procura. O Vinted aparecem assim negócios relâmpago bastante interessantes e acreditem que, mesmo agora com a possibilidade de comprarem no imediato com envio para Portugal, eles aparecem no ápice. Ainda no outro dia vi, se não me engano, um pop de 60 euros a cerca de 8 euros. E tão rápido como eu vi, tão rápido ele desapareceu. Eu por acaso não tinha interesse naquele específico, mas certamente que haveria montes de pessoas que tinham, e é uma questão de oportunidades, é uma questão da pessoa estar lá presente, de ir cuscando de vez em quando, e quem sabe não conseguem assim precisidades para a vossa coleção. Vamos ter este pop fora da caixa, vamos partilhar convosco todos os pormenores. Este pop do John Locke está fantástico. A caracterização da personagem está bem conseguida e eu acho que tiveram mesmo muita atenção aos pormenores, porque eles são incríveis. Começando na roupa, temos pormenores interessantes como o colete, a faca, o suporte para a faca, o canivete, enfim, uma aparência fiel como ele tem na série. Depois na cara, onde normalmente nas personagens humanas não existe muito por onde inventar, a Funko consegue colocar algumas características que lhe dão ainda mais identidade. Falo especificamente da cicatriz no olho e as rugas nos cantos dos olhos. Olhando para este pop, vem logo à cabeça a personagem. É um pop simples, sem grandes floreados, mas bastante bem conseguido. O último pop que eu tenho aqui é de um set que eu comecei a colecionar há pouco tempo, um set que é da minha namorada, bastante difícil de completar. Felizmente, lá está, com a ajuda destes deals, destes negócios relâmpagos do Vinted, consegui trazê-lo por um preço inacreditável. Paguei 10 euros por esta Sailor Chibi Moon, um pop glitter que, sinceramente, achei que ia ser bastante difícil de arranjar. Ok, se calhar não é tão difícil como os restantes personagens, mas já está a crescer em valor e não é um pop que, sinceramente, acho que vai sair novamente e que tenda a baixar. Felizmente consegui gastar por 10 euros este pop, um preço, sinceramente, inacreditável. Não percebi porque é que eu estava a fazer pop tão barato, não percebi porque é que a pessoa não queria ganhar mais com o pop em si. Felizmente tive a sorte de o agarrar, tive a sorte de ser eu a trazê-lo para a coleção, vi no momento certo e aproveitei a oportunidade. Vamos tirá-lo fora da caixa, vamos ver todos os pormenores. Apesar de ser um fã deste anime quando era criança, confesso que não me recordo muito bem dessa personagem. Acho o pop bem pormenorizado, desde o cabelo, os pormenores da tiara, os brincos, enfim. Neste pop que me chama a atenção, aquilo que tem mais realce, na minha opinião, é a utilização do glitter por parte da Funko. Não considero que seja um uso excessivo, como em alguns casos. Aqui eu acho que se adapta bem à roupa, adapta-se bem à vestimenta da personagem e causa assim um contraste excelente. É pena a diferença de valores nesta variante face à versão normal, mas a meu ver, sem dúvida que é uma versão mais engraçada e um must-have para os fãs desta coleção. E vocês, pessoal, já alguma vez vos enviaram algum fake? Já alguma vez quase que foram enganados ou foram mesmo enganados com este tipo de situação? Já compraram no Vinted? Como é que correu? Partilhem as vossas experiências nos comentários, deixem um like, subscrevam, ativem as notificações e vemos no próximo vídeo.